Meu nome é Gustavo Barbosa. Meu nome é Andressa Ventramelli, nós somos alunos do terceiro ano do curso de Odontologia. Nosso trabalho vai abordar o tema de quimioterapia e radioterapia, com ênfase nas complicações bucais. Esse trabalho foi dividido em três partes. A primeira parte, vou falar um pouquinho sobre a neoplasia, vou dar uma breve definição dela e sobre os seus tipos também. E dos tratamentos da neoplasia entra a parte da quimioterapia e radioterapia, que vai ser essa segunda parte do trabalho, onde eu vou falar um pouquinho das características desses tratamentos e suas diferenças. A terceira parte vai ser abordada um pouquinho sobre as manifestações que esses tratamentos causam, dando ênfase nas complicações bucais, onde vai ser falado sobre os tipos de complicações, o tratamento e sobre a prevenção dessas lesões. A neoplasia é uma alteração na divisão celular que tem um crescimento desordenado de células, que ocorre uma formação de uma massa celular anormal, chamada de tumor, que pode ser classificado como benigno ou maligno, que é o câncer, que vai depender das suas características, podendo ser do crescimento, delimitação, agressividade e propagação, que vai diferenciar uma da outra, como na tabela mostrada aqui embaixo, que o tumor benigno geralmente tem um crescimento lento, a delimitação das suas células são mais definidos e a propagação é ordenada. Já o tumor maligno geralmente tem um crescimento rápido, sem definição na sua delimitação e tem a propagação desordenada, que é a metástase, que ela pode se propagar para os tecidos e os órgãos próximos. Então, tocando nesse assunto, é bom lembrar que o câncer tem estimativa para o ano de 2021 de mais 625 mil casos. Sendo assim, com essa vasta incidência, é válido ressaltar os métodos de tratamento disponíveis, que vão ser escolhidos de acordo com a sua extensão, etiologia e localização, e do estágio do tumor. Na literatura, fala muito da cirurgia, né, que é a ressecção, e como um dos principais, e também da quimioterapia e da radioterapia, que são as opções mais frequentes para o manejo dessa doença oncológica, corrigindo. Então, ambas podem ser usadas em conjunto ou isoladas. A quimioterapia é uma modalidade de tratamento que possui um efeito sistêmico, onde tem o uso de agentes citotóxicos que atuam nos meios da divisão celular das células cancerígenas, atrapalhando a divisão celular, né? Então, esse agente farmacológico, ele tenta interromper os processos ou ciclos celulares, agindo nos componentes necessários para a multiplicação. Ou também pode agir induzindo a própria morte da célula. E sendo importante também ressaltar a parte da toxicidade desse farmacológico, porque mesmo tendo um efeito bom nas células cancerígenas, ele também atinge as células normais. Então, pode ocorrer complicações desses tratamentos, que vão depender da sua administração, da sua dosagem e da sua frequência. Também da idade e da parte da cavidade oral, vai depender também do nível de higiene oral. Agora, a parte da radioterapia, ela já é uma modalidade terapêutica que possui um efeito local e específico, também agindo nessas células tumorais. Ela pode ser usada tanto no tumor benigno quanto no tumor maligno. E o tratamento da radioterapia é usado uma radiação ionizante como agente. É feita uma dose pré-calculada, que vai entrar em ação em determinado tempo, agindo de forma indireta ou indireta sobre a molécula de DNA das células neoplásicas. Sendo bom lembrar que também, mesmo tendo bons resultados, nas células neoplásicas também vai afetar as células normais, que vai ocasionar efeitos adversos, quanto agudos, que são durante o tratamento, quanto os crônicos, que depois de um tempo ainda vai ter suas manifestações. E também vai depender do tanto de radiação que vai ser
expostas, né? O tanto da dose, né? O local que vai ser exposto e também e também do fracionamento, corrigindo. Diante disso falado, sim, é importante ressaltar que nos estudos mostram que 70% dos pacientes com câncer, eles realizarão quimioterapia no tratamento. Então, posteriormente, poderão ter essas manifestações. E 40% dos pacientes que recebem quimioterapia e radioterapia apresentam complicações bucais, demonstrando que realmente ocorre essas manifestações. Então, cabe avaliar os efeitos das toxicidades desses métodos, decorrente desses agentes, né? E quais são essas manifestações bucais, qual sua prevenção, qual a terapêutica e como vai ser feita a preservação dos pacientes oncológicos acometidos pelas essas manifestações. E para isso, a Andressa vai falar um pouquinho mais sobre essas manifestações. Bom, como o Gustavo falou, a gente tem as principais alterações na cavidade oral que são cometidas durante ou após o tratamento antineoplásico. Elas podem ser classificadas ou subdivididas para melhor o entendimento entre agudas e crônicas. As agudas são manifestações que acometem a cavidade oral durante o tratamento antineoplásico. A gente tem as principais como a digeusia, a mucosite, candidose bucal e xerostomia. E também temos as crônicas, que acometem a cavidade oral após o tratamento antineoplásico, que as principais são a cárie por radiação, a osteoradionecrose e o trismo. Eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre a digeusia. A digeusia, a gente tem a mesma como um atrofiamento das papilas gustativas, que vai aumentar a viscosidade do fluxo salivar e formar uma barreira da saliva entre a língua, e isso vai dificultar o contato do alimento com a língua. Essa alteração vai acontecer a partir mais ou menos da segunda, terceira semana de radioterapia. No começo, se tem afetado a percepção dos sabores ácidos e amargos, e logo em seguida, depois, se tem alteração de sabores salgados e doces. Na maioria das vezes, o paciente com essa alteração, ele tende a tentar recuperar isso comendo mais alimentos ricos em açúcar, o que acaba contribuindo com o problema de cárie por radiação. Ou ele vai lançar mão de uma exagerada quantidade de tempero nos alimentos, e isso pode influenciar para uma possível inflamação da mucosa posteriormente e vir causar a mucosite. A recuperação da digeusia, ela vai vir depois que a pessoa terminar o tratamento antineoplásico. Ela vai variar em torno de 60 a 120 dias ou em alguns casos de 2 a 4 meses. O tratamento da digeusia é muito importante que o dentista conheça, que o paciente vá no consultório dele, relate para ele saiba fazer um bom diagnóstico para posteriormente fazer a encaminhação desse paciente para um nutricionista, que ele lá vai passar as estratégias nutricionais para tentar amenizar essa alteração na sensação do sabor dos alimentos. Outra manifestação que temos de caráter agudo é a mucosite. A mucosite, ela é a mais comum. Ela acontece na primeira semana do tratamento antineoplásico. Ela é caracterizada como uma inflamação da mucosa oral resultante da quimio ou da radioterapia. Inicialmente, ela se manifesta como uma erupção cutânea na mucosa oral, mas ela pode ter uma evolução com perda da pele e ulcerações. Essas úlceras geralmente são cobertas por uma pseudomembrana branca, aquelas falsas membranas. Essas lesões de mucosite, elas têm duração de 2 a 4 semanas e elas tendem à regressão depois que a pessoa termina o tratamento antineoplásico. Os sintomas mais frequentes, eles incluem dor muito intensa e às vezes essa dor é ininterrupta. Mas essa dor, ela vai depender de alguns fatores,
como o grau do dano tecidual, da sensibilidade dos receptores nervosos, da produção de mediadores da inflamação. Então, essa dor vai estar muito ligada à resposta imunológica que cada paciente possui frente a uma agressão. E associando esse nível de dor de cada paciente, se percebe que a mesma ela é mais acentuada em pacientes que já não possuem uma prática de higiene oral boa, daí junta essa não prática que desde o começo o paciente vinha sentindo com o tratamento antineoplásico, dificulta ainda mais a higienização do paciente, por essas lesões doerem, o paciente deixa de escovar os dentes. E nesses casos, os vírus, os fungos que estão presentes na nossa boca, as bactérias, elas são mais agravadas e agravam ainda mais o caso. Outros fatores que também fazem interferência na presença da mucosite é como a dosagem da radiação, o tipo de medicamento, o tipo de coquetel quimioterápico que vai ser indicado para o paciente, o estado geral de saúde do paciente também influencia muito. E os usos de irritantes locais, como álcool, tabaco, os alimentos picantes vão influenciar também. Um tratamento da mucosite, ele é feito com analgésicos tópicos para o controle da dor. Também se usa bochechos com clorexidina para redução do risco de infecção, bochechos com cloridato de benzidamina, que serve para alívio da dor, ou o uso de analgésicos sistêmicos. Uma outra opção boa de tratamento é a aplicação de laser de baixa potência. O laser tem se mostrado de muita eficiência no controle dos sinais da mucosite. E se percebeu também, se o mesmo for aplicado profilaticamente para reduzir a gravidade da mucosite antes da mesma cometer a cavidade bucal, ela se mostrou de grande eficácia, pois vai liberar prostaglandinas que possibilita a ação anti-inflamatória e vai promover a liberação de endorfina, né, que é um hormônio potente de ação analgésica que vai auxiliar nesse controle da dor. Os efeitos da mucosite, eles vão ser regredidos após o tratamento antineoplásico e os meses não vão deixar sequela. A próxima alteração que a gente tem de origem aguda também é a candidose bucal. A candidose bucal, ela é uma infecção. Ela é causada pelo vírus da Candida albicans. Ela se manifesta na presença de placas brancas removíveis da raspagem. Ela pode se apresentar de forma com pseudomembranas, aquelas membranas falsas, ou eritomatosas, lesões bem avermelhadas. A candidose, ela pode ser explicada por alguns fatores que favorecem o crescimento desse patógeno na cavidade oral. Como o paciente já vem sendo submetido à radiação e com isso acaba tendo uma queda do fluxo salivar, isso pode justificar o aumento da candidose. E a mesma também, ela está associada com a alteração do paladar, como a gente disse lá, a digeusia e a mucosite. Então, a gente percebe que aqui uma coisa leva a outra. Pacientes submetidos a tratamento antineoplásico podem ter a candidose bucal. A candidose bucal vai acarretar uma perda da sensação da alteração do paladar, que é a digeusia, por causa dessa queda do fluxo salivar que forma uma barreira. E para o tratamento da candidose, se faz um emprego de antifúngicos tópicos ou de uso sistêmico. A gente tem como exemplo a anistatina e o fluconazol. E é indispensável aqui na candidose bucal o acompanhamento odontológico regular, pois esse acompanhamento ele pode reduzir ou prevenir de forma considerável a ocorrência dessas manifestações da candidose bucal. E a gente tem também, como de caráter agudo ainda, a xerostomia. A xerostomia ela vem sendo caracterizada com a sequela mais frequente e é definida como uma condição que tende à redução da qualidade e quantidade do fluxo salivar. E antes da gente falar das características dos sintomas da xerostomia, é interessante fazer um parênteses aí sobre a diferença entre a hipossalivação e xerostomia, porque
às vezes as pessoas confundem. A hipossalivação é a diminuição efetiva da quantidade do fluxo salivar. Já pacientes com xerostomia se queixam de desconforto bucal, de perda do paladar, de dificuldade na fala, na deglutição. E quando se tem a radioterapia aplicada sobre essas glândulas salivares, sobre o tumor está no local e você vai ter que fazer o tratamento, e esse feixe de radiação é muito próximo ou em cima das glândulas salivares, principalmente se a parótida estiver no meio da área irradiada, se tem a produção de saliva, ela vai se tornar comprometida e prejudicando seus fatores, como na capacidade tampão, o que vai tornar os níveis de desmineralização maior, na quantidade de mucina, deixando a mucosa desprovida de proteção contra traumas e desidratação, além da propriedade da saliva de lubrificante. E também ela vai interferir na retenção de prótese, trazer aquela sensação de queimação na boca, vai influenciar na litose. E como o tratamento da xerostomia, o tratamento da xerostomia é mais paliativo. Ele pode fazer, o paciente pode fazer uso de estimulantes, tanto mastigatórios como os gustativos ou eletrônicos, o uso de cialogogos, né, que é aquelas siliconas, borrachas que a pessoa mastiga para estimular o fluxo salivar, para aumentar a saliva. Além também que pode fazer uso de métodos alternativos, como a acupuntura. E alguns estudos recentes, meio recentes, mostram que agente sistêmico como a pilocarpina, que a pilocarpina é um agente parasintomimético com propriedades beta-adrenérgicos, que estimula os receptores colinérgicos na superfície das glândulas exócrinas, causando uma redução nos sintomas de xerostomia. E também o uso do betanecol. Com o uso desses medicamentos, junto com o tratamento da quimio da rádio, é capaz de aumentar o fluxo salivar em repouso logo após o término do tratamento radioterápico, além de diminuir a queixa grande do paciente de estar com a boca seca. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cárie por radiação. Ela já vai entrar na manifestação crônica do tratamento antineoplásico, porque a mesma ela é uma consequência após o tratamento antineoplásico. Ela é uma perda da estrutura dentária, do esmalte dentário, do mineral, e é muito exacerbada. A localização dela vai estar mais localizada nas margens cervicais dos dentes, como está na imagem que a gente colocou. E o seu desenvolvimento, ele é muito acelerado, ele tem destruição do tecido dentário. E quando não há procura do cirurgião dentista, pode haver a perda do elemento. Os principais fatores etiológicos, eles irão consistir na pobre higiene bucal que o paciente já tem. E o paciente pode ter uma pobre higiene bucal devido à dificuldade que ele vai estar no tratamento, dificuldade de escovação, isso vai piorar mais. O paciente vai ter uma dificuldade alimentar em consequência da mucosite, da candidose bucal, e isso vai acarretar uma dieta mais cariogênica. E quando se associa essa mudança na dieta com a perda da capacidade de tampão da saliva e uma pobre higiene oral, se tem um ambiente ideal para a propagação da doença. E ainda com a irradiação do feixe, da radiação próxima à estrutura dentária, ele vai influenciar na estrutura nanomecânica do esmalte dentário. Isso vai diminuir a resistência do dente, do esmalte que o dente possui. O tratamento para cárie por radiação, ele é mais um tratamento não prevenção, mas para tentar amenizar o desconforto. Vai ser a aplicação de cariostático e remoção do tecido cariado com curetas. Os dentes, eles têm que ser restaurados com ionômero de vidro, pois o ionômero de vidro, ele faz liberação de flúor ali no local, que vai ajudar a estrutura do esmalte a ficar mais forte, falando de uma maneira mais simples. E também vai ser usados bochechos diários de fluoreto de sódio, não acidulado a 0,05%, com um mínimo de 1 minuto de duração. E esses são alguns dos tratamentos preconizados. Agora, também dos
das alterações bucais que acometem depois do tratamento neoplásico, que está classificado como crônico, é a osteoradionecrose. Ela é uma necrose óssea que é induzida pela radiação, onde o tecido ósseo tem sua capacidade de alteração e cicatrização prejudicada, havendo a formação de um tecido hipovascular, hipocelular e hipóxico, um tecido sem células, sem oxigênio e sem vasos. Os primeiros sinais ou sintomas, eles geralmente surgem meses ou anos após a exposição à radiação. As primeiras características clínicas é caracterizado pela exposição óssea necrótica, uma ulceração da mucosa com uma exposição óssea e presença de dor, como fístulas. A gente pode observar na imagem de cima. E na radiografia se observa uma imagem radiolúcida mal definida, sem margens escleróticas. E quando há a formação de um osso necrótico, que separa o osso vitalizado, que é o chamado sequestro ósseo, se observa uma imagem radiopaca. A ocorrência da osteoradionecrose vai depender de alguns fatores, como qualidade, quantidade, fracionamento da dose total da radiação administrada, local do tumor a ser irradiado, a qualidade dental, periodental, tecidos e grau do trauma entre os tecidos irradiados, principalmente a mucosa bucal. A incidência da osteoradionecrose é maior em idosos e a ocorrência é maior em mandíbula, porque a mandíbula tem uma maior densidade óssea do que a maxila e é menos vascularizada. O tratamento da osteoradionecrose ele vai consistir em desbridamento. Desbridamento é aquela limpeza, é a remoção de restos necróticos. E o tratamento antibioticoterapêutico, que é na administração de antibióticos. E oxigenação hiperbariátrica, que é aquela inalação de oxigênio puro sob pressão para reparação tecidual. E se a osteoradionecrose for diagnosticada precocemente, o desbridamento local e o tratamento com antibióticos pode ter sucesso. A ressecção de osso necrótico e oxigenação hiperbariátrica são indicados em pacientes que já têm a doença instalada. Quando se tem dentes em mau estado, trauma ósseo, doença periodontal, quimioterapia combinada, que é aquelas imunossupressores sistêmicos, as extrações são fatores de risco e por isso tem que ser evitadas sempre que possível. E, além disso, o paciente tem que ter uma alimentação adequada, evitar o uso de álcool, tabaco, porque contribui para a prevenção da doença. E outro que vai entrar também de origem crônica no tratamento antineoplásico é o trismo. O trismo é uma limitação da abertura bucal. Ele vai ocorrer devido aos efeitos do tratamento antineoplásico quando o feixe é próximo dos músculos. E a gente tem o músculo temporal envolvido, o masseter, o pterigoide medial, que vão ficar na área irradiada e os mesmos vão ter fibrose, que vão diminuir os movimentos mandibulares e mastigatórios e vão limitar essa abertura bucal. O trismo radioinduzido, ele estabelece de 3 a 6 meses após o tratamento. O trismo também possui um efeito, ele vai possuir um efeito muito significativo na vida do paciente, pois ele influencia de modo direto. Ele vai limitar a abertura bucal, ficando difícil do paciente fazer tarefas rotineiras do dia a dia, como escovação, alimentação, e com isso ele está influenciado de forma direta. O tratamento do trismo, se for levado em consideração do cirurgião dentista, ele vai ser importante para o diagnóstico, mas o tratamento em si é feito com fisioterapia, com movimentos de abertura bucal 20 vezes ao dia, 3 vezes por dia, com o intuito de evitar o músculo causar uma fibrose maior e não ter esse atrofiamento, estimular o músculo para o músculo voltar ao normal. E, bom, essas são as principais alterações orais que acometem em decorrência do tratamento antineoplásico.
Diante de todas essas informações, então, aqui tem as referências, caso alguém tenha vontade de pesquisar mais. Esse aqui foi o nosso trabalho, mostra como é fundamental o cirurgião dentista estar ciente desses conhecimentos, né? Para dar suporte para esses pacientes, tanto antes, durante e depois desse tratamento oncológico, tentando, assim, proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Então, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar ao vivo aí para responder no chat, tá?